Nesta aula vou falar com vocês sobre o transformador. Essa máquina elétrica que normalmente a gente encontra nos postes e tem muitas aplicações. A maior vantagem da corrente alternada em relação à corrente contínua está relacionada com a facilidade de se elevar ou baixar a tensão em um circuito. Para fazer isso em corrente contínua, hoje com a tecnologia atual é possível, mas ainda é muito mais caro, muito mais oneroso do que se fazer em corrente alternada. E o transformador é que permite toda essa versatilidade de poder elevar e baixar tensões com baixo custo e pouquíssima perda de potência. Bom, nós já vimos que normalmente essas tensões são geradas nas grandes usinas com tensões de linha de 6 a 25 kV. E para transmissão são necessários valores muito mais altos. Por que então não gerar nesses valores mais altos, como 230 kV, por exemplo? Acontece que geradores com esses níveis de tensão teriam que ter um sistema de isolação caríssimo e ainda a manutenção dessas máquinas seria muito perigosa. Tá? Por isso, se gera em no máximo 25 kV e depois se eleva através de transformadores para a transmissão. Bom, então, os transformadores elétricos eles podem ser utilizados tanto para elevar quanto para baixar os valores das tensões elétricas em um circuito ou um sistema elétrico. Os transformadores fazem isso com uma perda desprezível de potência. Tá? Então, o rendimento de um bom transformador de força ele chega a quase 100%. Tá? 98%, 99% nessa faixa aí. Em eletrotécnica, o transformador ele é estudado como uma máquina de indução. Embora alguns engenheiros e técnicos não concordem em classificar o transformador como máquina e preferem dizer que ele é um dispositivo. Eu prefiro chamá-lo de máquina. Então, transformadores, também chamado de trafo é um apelido do transformador, né, porque é mais fácil falar trafo ou escrever trafo do que escrever transformador, que é uma palavra comprida, né? Assim como Tião é mais fácil de escrever e falar do que Sebastião, né? Então, os trafos são máquinas estáticas capazes de modificar valores de tensão e corrente, mantendo a potência praticamente inalterada, ou seja, com perda desprezível. Temos aqui uma animação onde aparece um transformador elementar. Esse transformador elementar, ele consta de uma bobina por onde entra a energia, chamada de bobina primária, e uma bobina por onde sai a energia, chamada de bobina secundária. A corrente aplicada é uma corrente alternada. O transformador só funciona em corrente alternada, porque para que ele funcione é preciso que o fluxo magnético produzido sofra variações. E a corrente contínua produz um fluxo constante. E não produzindo variações, não haverá transferência de energia de uma bobina para outra por indução eletromagnética. Não vamos aprofundar nisso aí, mas o que você precisa saber é que o transformador só funciona em corrente alternada, não funciona em corrente contínua. Então, esse núcleo aqui é um núcleo de ferro, tá? Para concentrar as linhas de força magnética. Não há nenhum contato elétrico entre as duas bobinas. A energia da bobina primária para a bobina secundária é transferida apenas por indução eletromagnética.
Bom, o que é uma bobina? Bobina é um fio enrolado, tá? E cada volta do fio nós chamamos de espira. Então, espira é sinônimo de volta. Então, no transformador elementar, como esse aqui, nós temos duas bobinas, né? A bobina por onde entra a energia elétrica, que é essa aqui, é chamada de primário. E a bobina por onde sai a energia elétrica é chamada de secundário. As bobinas podem ter dezenas, centenas ou milhares de espiras, milhares de voltas. Nessa figura aqui, nós temos um transformador trifásico. Aqui nós temos, em cada coluna dessa aqui, ó, nós temos primário e secundário de uma mesma fase. Tá? Então, esse aqui é um transformador trifásico, enquanto que aquele que a gente viu na animação é transformador monofásico. Vamos falar agora das relações de transformação. Isso aqui são 3 regrinhas de 3, né? São 3 relações matemáticas, onde a primeira, N1 está para N2, assim como E1 está para E2, que significa que as tensões em cada bobina são proporcionais ao número de espiras delas. Essa segunda relação, E1 está para E2, assim como I2 está para I1, que significa que as correntes nas bobinas do transformador são inversamente proporcionais às tensões. Ou seja, bobina que trabalha com alta tensão trabalha com baixa corrente e vice-versa. A terceira e última relação, N1 está para N2, assim como I2 está para I1. As correntes são inversamente proporcionais ao número de espiras. Então, nessas 3 relações aqui, ó, E1 é a tensão do primário, E2 é a tensão do secundário, N1 é o número de espiras do primário, N2 é o número de espiras do secundário, I1 é a corrente no primário e I2 é a corrente no secundário. Os transformadores de força reais apresentam 3 tipos de perdas. Nós vimos agora há pouco as 3 relações de transformação, né? Aquelas relações de transformação, elas foram elaboradas partindo do pressuposto que o transformador fosse ideal, ou seja, a mesma potência que entra no primário sairia no secundário. Na realidade, na prática, isso não acontece. Por melhor que seja o transformador, uma pequena parcela da potência vai ficar perdida. E, em consequência, uma pequena parcela da energia que entra também é gasta só para gerar calor, tá? E não é entregue na bobina do secundário. Então, existem 3 perdas no transformador. As chamadas perdas no cobre, também chamadas perdas nos enrolamentos, que acontecem devido à resistência desses enrolamentos. E esse termo perdas no cobre também não é muito adequado, porque existem muitos transformadores que são feitos com fio de alumínio e não fio de cobre, tá? Principalmente na atualidade, onde o cobre está muito mais caro do que o alumínio, né? Então, são as perdas nos enrolamentos. Enrolamento é a mesma coisa que bobina, tá? Existem também as perdas no núcleo, desse núcleo de ferro aqui. E no núcleo existem 2 tipos de perda: as perdas devido às correntes parasitas e as perdas devido à esterese magnética. Nós não vamos estudar aqui o que é corrente parasita, nem o que é esterese magnética, porque foge ao objetivo do nosso curso. Esse é um curso para pessoal de vendas, não é um curso para pessoal técnico, né? Não é
para a formação de técnicos, muito menos para a formação de engenheiros. Então, o que interessa que você saiba é que um bom transformador precisa apresentar um alto rendimento, próximo de 100%, mas ele não vai chegar a 100%, ou seja, parte da energia que entra é perdida. Vamos falar agora da reversibilidade do transformador. Todo trafo é reversível, desde que sejam respeitadas as limitações de tensão e corrente de cada bobina. Isto é, o primário pode ser usado como secundário e vice-versa. Bom, vamos dar um exemplo disso aqui. Suponhamos que nesse transformador elementar, na nossa simulação aqui, a bobina do primário tenha sido construída para 1000 volts e a bobina do secundário construída para 100 volts. Então é uma relação de 10 para 1. Então, entra uma tensão aqui no primário, sai no secundário uma tensão 10 vezes menor. Tá? Bom, então eu agora vou dar uma utilização diferente para esse transformador. Eu vou aplicar uma tensão de uma fonte de 100 volts aqui nessa bobina que antes era o secundário e vou usá-la como primário. Aí nessa outra que antes era o primário, agora ela vai ser o meu secundário e eu vou obter 1000 volts aqui, tá? Então a relação passa a ser de 1 para 10, tá? Entra uma tensão aqui e sai uma 10 vezes maior. Mas tem uma limitação aqui. Essa bobina aqui ela foi construída para 100 volts. Eu não posso, então, aplicar 200 volts aqui esperando obter 2000 aqui do outro lado, porque nem essa bobina vai suportar os 200, nem essa outra vai suportar os 1000. E cada bobina também tem uma limitação de corrente, que tem que ser respeitada. Então é onde está escrito aqui, né, que todo trafo é reversível desde que sejam respeitadas as limitações de tensão e corrente de cada bobina, né? Olha essa foto aqui. Essa foto nós temos uma empresa que recebe energia em alta tensão, aliás, em média tensão, né? Então é um consumidor do grupo A, tá? Recebe tensão de 13,8 kV e o secundário do transformador, digamos que seja de 380 volts, tá? Bom, então o fluxo de energia se dá da rede para a empresa. Agora, digamos que essa empresa instale painéis solares, né? Instale energia fotovoltaica. E durante o dia, na presença do sol, ela vai gerar mais energia do que ela consome. Então, vai haver um fluxo de energia da empresa para a rede e vai usar o mesmo transformador. Então nós estamos usando a reversibilidade do transformador. Então para isso é preciso que o inversor da usina fotovoltaica entregue uma tensão compatível com o secundário desse transformador. Porque se ele entregar mais ou entregar menos, a coisa não vai funcionar, tá? Então, por exemplo, se você está vendendo uma usina fotovoltaica, é preciso que você saiba qual é a tensão de alimentação, seja do prédio, seja da casa, seja da indústria, do supermercado, etc. Tá? Você vai ter que saber se é monofásico, se é trifásico, tá? E quais os níveis de tensão. 380, 220, 127, tá? Então você vai precisar saber diferenciar esses níveis de tensão. Aquela mesma foto que nós estávamos falando sobre ela, do transformador de entrada da empresa, por onde chega a média tensão e sai a baixa tensão, é a conexão dela com a concessionária de energia elétrica.
Então, nesse caso aqui, nós temos o que se chama de subestação não abrigada. Nesse caso, especificamente, a subestação é em poste, mas nós podemos ter subestação não abrigada também no solo, mas aí ela vai ter que estar cercada por telas, alambrado, bem sinalizada, tá? E teremos também subestação abrigada, normalmente dentro de uma construção de alvenaria ou dentro de um container, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos uma subestação com um transformador só, mas nós podemos ter subestações com 2 ou mais transformadores. Vai depender do tipo de carga instalada na empresa. Tá? Então, nós podemos encontrar diferentes situações. Nessa nossa 11ª aula, eu me despeço de vocês. Já estou elaborando a 12ª aula e lembrando a vocês que existem muitas oportunidades no setor de energia elétrica, né? Seja como integrador de energia solar fotovoltaica, seja no mercado livre de energia, seja como consultor de energia. Então tem várias aplicações, tá? É um mercado muito grande, tá? E as oportunidades são muitas, mas é preciso que você esteja preparado, tá? E se você tem o desejo de se tornar um executivo de vendas no setor de energia elétrica, só entrar em contato comigo.